Shalom, shalom, bom dia. Vamos dar início a nossa meditação de hoje. Abra comigo em Levítico capítulo 6. Mas antes eu queria fazer uma explicação aqui. Eu fiz 2 vídeos de Levítico 5. Eu acabei me confundindo, porque eu fiz com a minha Bíblia, né, a que eu tenho feito diariamente, e a outra meditação diária no dia seguinte do mesmo capítulo foi em outra Bíblia. Então eu acabei me confundindo ali com as Bíblias e fiz 2 meditações diárias do mesmo capítulo. Mas amém, né? Foram revelações diferentes, porque a palavra do Senhor se renova a cada manhã. Mas você vai ver aí 2 meditações diárias de Levítico 5. Aí eu pensei, vou excluir uma. Não, depois eu pensei, não vou excluir porque foram revelações diferentes, interpretações diferentes, de Bíblias diferentes, de autores diferentes. E temos aí essa palavra, né, de que a palavra de Deus, ela se renova. A cada manhã, a cada hora que a gente lê a Bíblia, seja o mesmo versículo, a gente vai ter uma interpretação diferente. Então, deixa do mesmo jeito que tá. E vamos continuar agora com a Bíblia certa, com o autor certo, em Levítico capítulo 6. Vamos ler juntos. Diz assim: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Quando alguma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor e negar ao seu próximo o que este lhe deu em depósito, ou penhor, ou roubar, ou tiver usado de extorsão para com o seu próximo, ou que, tendo achado o perdido, o negar com um falso juramento, ou fizer alguma coisa de todas em que o homem costuma pecar, será, pois, que, tendo pecado e ficado culpada, restituirá aquilo que roubou ou que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou perdido que achou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, e o restituirá por inteiro, e ainda a isso acrescentará a 5ª parte. Aquele a quem pertence lhe dará no dia da sua oferta pela culpa, e por sua oferta pela culpa trará do rebanho ao Senhor um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação. Para a oferta pela culpa, trá-lo-á ao sacerdote. E o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor, e será perdoada de qualquer de todas as coisas que fez, tornando-se por isso culpada. Disse mais o Senhor a Moisés: Dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: Esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto a este. Depois despirá as suas vestes e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar e não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem um holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Esta é a lei da oferta de manjares. Os filhos de Arão a oferecerão perante o Senhor diante do altar. Um deles tomará dela um punhado de flor de farinha da oferta de manjares com azeite,
e todo o incenso que está sobre a oferta de manjares. Então o queimará sobre o altar, como porção memorial de aroma agradável ao Senhor. O restante dela comerão Arão e seus filhos, asmos se comerá no lugar santo. No pátio da tenda da congregação o comerão. Levedado não se cozerá a sua porção. Dei-lhes das minhas ofertas queimadas, coisa santíssima é, como oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Todo varão entre os filhos de Arão comerá da oferta de manjares. Estatuto perpétuo será para as vossas gerações, dentre as ofertas queimadas do Senhor. Tudo o que tocar nelas será santo. Disse mais o Senhor a Moisés: esta é a oferta de Arão e de seus filhos, que oferecerão ao Senhor no dia em que aquele for ungido, a 10ª parte de um efá de flor de farinha, pela oferta de manjares contínua. Metade dela será oferecida pela manhã e a outra metade à tarde. Numa assadeira se cozerá com azeite, bem amassada a trarás, em pedaços cozidos trarás a oferta de manjares de aroma agradável ao Senhor. Também o sacerdote, que dentre os filhos de Arão for ungido em seu lugar, fará o mesmo. Por estatuto perpétuo será de todo queimada ao Senhor. Assim, toda a oferta de manjares do sacerdote será totalmente queimada e não se comerá. Disse mais o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei da oferta pelo pecado. No lugar onde se imola o holocausto, se imolará a oferta pelo pecado perante o Senhor, coisa santíssima é. O sacerdote que a oferecer pelo pecado, a comerá. No lugar santo, se comerá no pátio da tenda da congregação. Tudo o que tocar a carne da oferta será santo. Se aspergir alguém no seu sangue, sobre as suas vestes, lavarás aquilo sobre que caiu no lugar santo. E o vaso de barro em que for cozida será quebrado, porém, se for cozida num vaso de bronze, esfregar-se-á e lavar-se-á na água. Todo varão entre os sacerdotes a comerá, coisa santíssima é. Porém, não se comerá nenhuma oferta pelo pecado, cujo sangue se traz à tenda da congregação para fazer expiação no santuário. No fogo será queimada. Hoje nós lemos aqui a respeito do sacrifício pelo pecado e as leis que foram instituídas, as leis do holocausto, as leis da oferta de manjares, a oferta na consagração dos sacerdotes, a lei sobre a oferta do pecado, e vamos ler muitas outras leis que o Senhor estabeleceu como oferta pela culpa, oferta de manjares, oferta pelo pecado, ofertas pacíficas. E aqui eram leis que foram estabelecidas por Deus e que foi revelado a Moisés para que este revelasse ao povo. Mas um versículo que me chama muito a atenção e que é pregado muito nos dias de hoje é o versículo 12 e o 13, que fala que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Aqui vai falar, tem uma parte muito importante no versículo 12 que diz: o fogo se arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele a cada manhã. Isso me faz entender que o Espírito Santo, ele está pronto para nos encher. Pronto. Se você hoje desejar, o Espírito Santo, ele pode te encher, mas é necessário que façamos a nossa parte. É necessário que nós possamos meditar na palavra do Senhor, fazer jejuns, fazermos propósitos de oração, sabe? É necessário que nós façamos a nossa parte
e assim o Espírito Santo encontrará lugar em nós para nos encher, e aí sim o fogo se acenderá, o fogo arderá continuamente sobre o nosso altar e não se apagará. Façamos a partir de hoje a nossa parte. Não adianta você só ir para a igreja aos domingos e simplesmente ficar sentado ali, achar que você vai ser totalmente cheio e durante a semana você não lê a palavra, você não ora, você não jejua, você não ouve louvores, você não adora a Deus, que isso não vai acontecer. É necessário que nós façamos a nossa parte para termos uma vida equilibrada em Deus, para termos uma vida restaurada. É necessário que nós também façamos a nossa parte. E aí sim, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Hoje, a oferta é você. Então, faça a sua parte. Se alimente da palavra, medite na palavra, seja mergulhado em oração. Faça a oração na sua casa, no seu trabalho. Medita na palavra do Senhor de dia e de noite. Adore ao Senhor com louvores, com adoração, jejue, sacrifique a sua carne e aí sim o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Que Deus te abençoe, medite nessa palavra, tenha um dia abençoado em nome de Jesus. Shalom, shalom.